Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que relembra a gloriosa história do Santos Futebol Clube. Sou Vinícius Cabral, estou aqui, como sempre, com ele, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bom? Vini, tudo muito bem e muito ansioso por relembrarmos hoje uma tarde maravilhosa de 1998, Vini. Bota maravilhosa nisso. Cara, parece que foi ontem, mas lá se vão... Quantos anos? Sou péssimo, 23 anos, cara. 23 23 anos, anos, Vini. tá doido, a gente tá ficando bem duidoso, Fernando. Estamos falando isso porque a gente vai relembrar hoje uma passagem que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1998. Nosso episódio, esse episódio número 35, vai ao ar no dia 18 de agosto e um dia depois, no dia 19, completam-se 23 anos daquele jogo entre Santos e Atlético Mineiro pelo Brasileirão daquele ano. A gente vai relembrar cada momento daquele jogo que foi maluco e terminou empatado em 4-4. E para ajudar a contar essa história, que aconteceu de tudo quanto é coisa, né, Fernando, nesse jogo, a gente vai ter a presença aqui de dois caras que jogaram essa partida, né? Que são o Lúcio e o Claudio Miro, e fizeram gols, inclusive. Além do Lucas Rios, nosso parceiro, torcedor, que estava na arquibancada do Estádio do Santos naquela tarde. Tarde, a gente já vai falar sobre isso, né? Por que o jogo foi à tarde? Foi uma tentativa, inclusive, das televisões. Mas vale dizer que em 98 foi uma temporada que começou muito positiva para o Santos, né, Fernando? O Santos fez um bom Rio-São Paulo, que era a primeira competição do ano. Fez ótima fase de grupos, ganhou 3 jogos, empatou 3, mas perdeu na semifinal para o Botafogo nos pênaltis, depois de 2 empates. No Paulistão, o Santos não foi tão bem, conquistou 4 vitórias em 10 jogos, não foi para o mata-mata. Na Copa do Brasil chegou até a semifinal, caiu diante do Palmeiras pelo famigerado gol fora. E naquele momento, né, quando o Santos, naquele ano, 98, tinha sido a melhor participação do Peixe na Copa do Brasil, né? O Santos só foi ganhar em 2010. Exatamente, Vini. E o elenco santista de 1998 foi montado ao longo do ano. Logo no início, né, na virada de 97 para 98, chegaram o técnico Emerson Leão, que veio do Atlético Mineiro, Jorginho, que veio com ele do Atlético Mineiro, e o Argel, que estava jogando no futebol japonês. Durante as competições oficiais, mais reforços foram contratados. O Lúcio e o Atirson vieram do Flamengo, na troca que levou o Caio, Marcos Assunção e o Narciso ao rubro-negro. O Narciso volta ao Peixe para a disputa do Campeonato Brasileiro. Do Palmeiras chegou o Viola, que muitos diziam estar acabado para o futebol após uma lesão no olho sofrida no segundo jogo da decisão do Brasileirão de 97 contra o Vasco. E o último reforço de peso, por assim dizer, foi o colombiano Victor Aristizábal, que veio do São Paulo. A partida contra o Atlético Mineiro, que é o foco deste nosso episódio, foi o primeiro jogo em que o colombiano atuou como titular. Ele tinha estreado um jogo antes, na vitória sobre o Palmeiras, mas entrando no segundo tempo. Ainda que não tenha vencido nenhuma das 3 competições anteriores ao Brasileirão, o Santos teve um ótimo desempenho até aquele momento em 98. Antes da partida do Atlético Mineiro, o Santos tinha jogado 38 partidas, Vini, e apenas 6 derrotas, o que dá um percentual de 15,79. Não fui eu que fiz essa conta, foi o Excel, Vini. Era o melhor índice já atingido desde 1968, quando em 84 partidas o Peixe perdeu somente 12, que dá 14,28%. Cabe lembrar que o time de 1968 do Santos ganhou tudo: o Paulista, o Brasileiro, a Recopa Sul-Americana e também a Recopa Mundial. O Santos e o Atlético Mineiro chegaram até aquele confronto em situações bastante opostas no Brasileirão. Aquele jogo foi válido pela 7ª rodada do campeonato, mas foi a 6ª partida do Peixe. O Alvinegro Praiano brigava pelas primeiras posições, estava invicto, e uma vitória naquela partida contra o Galo colocaria o Santos na primeira posição junto ao Corinthians. O Alvinegro Mineiro patinava na competição, tinha apenas uma vitória até então. Nas rodadas anteriores tinha sido goleado pelo Corinthians 5-1 e batido pelo Bragantino por 2-0
jogando em Belo Horizonte. E como a gente falou lá no começo, o jogo foi uma quarta-feira, 3h30 da tarde, né? E foi transmitida pela Globo, pela Band, né? Exceto para Santos. O Santos assistiu a partida entre Guarani e América de Natal, um duelo entre Camanducaia e Paulinho Kobayashi. E esse horário era uma maneira da CBF, das televisões, tentarem aumentar a audiência internacional, principalmente para a Europa, né? E arrecadar mais dinheiro com direito de transmissão. Para o público era uma boa, né? Tanto é que quase 10 mil pessoas, 9.062 torcedores foram para o jogo. Na Folha de São Paulo, no dia do jogo, essa notícia é demais, era noticiada a conclusão do negócio para trazer o sérvio Dejan Petkovic ao Santos, né? O Pet hoje, ninguém entende o que ele fala no Sport TV. Imagina em 98. Não é que ele tinha pouco tempo de Brasil, né? O cara tá 40 anos no Brasil, ele e o Lugano, e ninguém entende o que eles falam. E, segundo a publicação, estava pendente apenas o aval do treinador Emerson Leão. O Vitória devia $1 milhão ao Real Madrid e seriam custeados pelo Santos, além de 2 parcelas de $1,5 milhão. Uma delas a ser paga somente em 99, mas o Leão vetou. O Leão que tem um negócio com o estrangeiro, né? E o Pet, se a molecada aqui não viu o Pet jogar, o Pet jogava muita bola. Imagina ele caindo nesse time, Vini. Não Meu é? Deus do céu. E era um cara que não tinha, né? O Santos não tinha alguém com a característica do Pet, né? Os meias do Santos eram outros jogadores, como o Jorginho, que não tinha nem de perto o estilo do Fernandes. Pet. O Fernandes também, que estava surgindo, mas o Pet, gente, o Pet jogou muito, 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 muito. E para esse jogo, o Leão mandou a campo um time muito forte do Santos. Zete, Anderson, Argel, Sandro e Artirson. Essas duplas de zaga bate com gosto, e com esses dois volantes também. Claudio Mira e Narciso, que gostavam de chegar junto ali. Jorginho e Lúcio. Aristizábal e Viola. O Lúcio, que era um cara que podia ali jogar no meio, podia jogar no ataque, jogava muito também o Lúcio. E o Atlético jogou com Emerson no gol, Alcir, Cláudio Caçapa, Sandro Barbosa e Everaldo. Bruno, Roberto, Boiadeiro e Hernani, Marques e Valdir. O técnico do Galo era o Carlos Alberto Torres, o capita, jogador que fez história no Santos. Fernando, deixa eu antes de terminar o serviço. Para apitar o jogo, foi escalado o Luciano Augusto de Almeida, do Distrito Federal. E Vini, o torcedor Lucas Rios, nosso grande amigo e neto do Ponta Tite, o jogador-cantor, conta pra gente um pouco sobre aquela tarde. E também ele fala sobre a montagem do elenco santista e a visão do torcedor do Peixe naquele período. E eu lembro que esse jogo foi um dia que meus primos não iam, né? E eu tinha combinado com o Vinícius de ir para o jogo juntos. Porque o Vinícius geralmente assistia lá do outro lado, no retão, se não me engano. E eu falei, não, vamos pro jogo, tal. Ele, não, beleza, vamos, tal. Ele, passa na tua casa, porque ele morava no Marapé, eu morava na Teixeira. Aí ele foi em casa, tal, saímos da escola, foi em casa, tomou um banho, se arrumou, almoçou e a gente foi pro jogo. E foi um jogo bem, bem maluco, assim, né? Porque o Atlético Mineiro com aquele ataque, né? Com o Valdir e Marques barbarizando, né? Só que o Santos estava num ano que pra gente que tinha sofrido, né? 95, 96 foi um ano horroroso, né? 97 foi um ano que deu muita esperança, mas aquele time do Luxemburgo era um time que era muito caseiro, né? Jogava muito bem na Vila, conseguia resultados, mas faltava alguma coisa para conseguir resultado fora de casa. Aquele time deu um alento para a gente, né? Foi um time muito bem montado, muita gente não fala, mas o Samir naquele ano foi muito bem nas contratações, buscou o Leão, que vinha do Japão com uma moral alta, né? Eu lembro de ter ido na apresentação do Leão e ter assistido a apresentação do Leão, eu, meu avô, meu pai e o Filpo Nunes, cara. Ele estava lá, porque tinha sido treinador dele no Palmeiras, né? E são esses casos que a gente tem na nossa vida que ficam marcados, né? E
aquele time, porra, era um time que para mim era um time para disputar o título. Tanto que a gente pegou o melhor Corinthians da história, assim, para mim, eu nunca vi um time do Corinthians jogar o futebol naquele nível, né, com aqueles jogadores, e a gente bateu de frente tendo perdido o Atirson, que foi um jogador que chegou do meio para o final do Campeonato Paulista e foi considerado o melhor lateral esquerdo do campeonato, né, jogava muito, né, o Aristizábal, que era para mim a cereja do bolo daquele time, porque era um cara que fazia gol, mas ele também abria espaço e tinha muita qualidade ali no ataque. O Lúcio, que estava voando naquele ano. E, Vini, o Lucas comentou aí onde ele estava, falou no seu nome, onde o senhor estava. Defenda-se, Vinícius Cabral. Então, cara, minha memória trai a gente, né? 23 anos, muita coisa aconteceu, né? Muita coisa entrou no nosso corpo, muito líquido de origem duvidosa, muita cerveja ruim, muita vodka de madrugada entrou no nosso corpo. Mas quase certeza que a gente viu esse jogo junto. Eu tava lá, a gente estudava na mesma escola ali, né? O Lucas falou, ali no Emília, e estudávamos à tarde. Então, provavelmente minha mãe, meu pai, se eles ouvirem esse programa, eles vão perceber que eu não fui pro colégio nesse dia. Mas acho que eles devem ter me perdoado porque eu vi 8 gols, né? Não é todo dia que a gente vê 8 gols. E, cara, tenho várias lembranças, assim, dessa época. Era um time muito gostoso de ver jogar. E porque não era... A gente, às vezes, romantiza muito, né, Fernando? Não, era um timaço. Cara, era um time que jogava duro, dividia todas e não tinha muita coisinha para atacar. Ligação direta, bola nas pontas, procurando viola no meio e ia na base do vamos, que foi o que aconteceu nesse dia, né? A gente viu esse jogo para gravar o episódio. Cara, você fala, puta, 8 gols, né? É diferente daquele Santos e Flamengo, 9 gols, 5-4. Tecnicamente foi um jogo absurdo, mas o jogo 4-4 era um jogo meio maluco, meio lá e cá, e muita bola esticada para os pontas, né? Marques de um lado, Lúcio do outro, Valdir se mexendo bastante. Foi um jogo agradável de ver, mas não foi um jogo assim, nossa, tecnicamente fantástico. Não, foi uma doideira. E, cara, a gente precisa de doideira, né, um pouco, né? Quem não quer ver um jogo de 8 gols? E aí demos sorte desse dia em 98 assistir um jogo assim. Vinícius, eu não tive o prazer de estar em Vila Belmiro, então eu assisti Guarani e América de Natal, Vini. Você estudava de manhã? Eu estudava de manhã, mas não fui até Vila Belmiro e fiquei acompanhando o Guarani e América de Natal e escutando um pouco no rádio e vendo os gols, né? Porque quando saía gol na Vila Belmiro, a transmissão de Guarani e América de Natal passava os gols, né? Então foi uma agonia muito grande. No final, abandonei o jogo do Guarani e liguei o rádio, enfim. Foi uma partida muito, muito agradável. Depois vi o VT e a gente reviu o jogo para produzir, né, esse episódio. E uma partida muito, muito agradável. Uma equipe do Santos muito aguerrida, né, muito consciente das suas limitações. E eu acho que isso era o principal fundamento dessa equipe, né? Sabia que era uma equipe que não tinha tanta técnica, que não era uma equipe habilidosa, mas uma equipe que, se precisasse na raça, ia, se precisasse na pouca técnica que tinha, ia, e não tinha medo de dar chutão, não tinha medo de chegar junto no adversário. E por mais que o Santos tenha tomado 4 gols, não foi uma atuação péssima do Santos, né? Foram vacilos extremamente pontuais da defesa, 2 falhas individuais, uma delas até do Claudio Mírio, ele vai comentar com a gente sobre isso lá daqui a pouquinho. E qualidade também do ataque do Atlético, que era um ataque muito leve, né? 2 jogadores inteligentíssimos, né? Muito contra-ataque também, né, Fernando? E assim, era o Hernani na bola longa para a velocidade do Marques e o Valdir sempre desmarcado, né? O Valdir, que é um jogador que não é tão valorizado, né, Vini? Nos dias atuais, tem jogadores que jogaram menos que ele, tem muito mais moral. O Valdir era um atacante terrível, ele estava sempre desmarcado, sempre dando opção pro ataque, um baita fazedor de gols.
fez muitos gols no Vasco, muitos gols no São Paulo, muitos gols no Atlético. O Valdir, naquele 5-3... Só não fez gol aqui, então, aqui, né, isso que eu ia falar isso. O Valdir, naquele 5-3, Vasco 5, Santos 3 de 95, ele fez 2. Eu acho que foi. Então, ele fez 2 e fez 3 nesse 4-4, né? São 5 gols. Pelo Santos, ele não, se bobear, não fez 5 gols. Eu vou levantar enquanto você fala aí. Não. Eu tô Eu levantando acho aqui. que não. Ele fez 2 gols. Foram 2 gols do Leonardo, 2 do Valdir e um do Juninho Pernambucano, Que naquele era só Juninho. 5-3. Era só Juninho. Era só Juninho na época, o Pernambucano vem depois. E o Ó, Leonardo veio com o Juninho do Sport, né? isso, Era ó, tô vendo aqui, ó. um centroavante que jogou no Corinthians também. Tô vendo aqui nas fichas que a gente tem aqui. O Valdir, em 2 jogos, fez 5 gols, né? Contando esse jogo do Vasco e o jogo do Galo. Sim. Pelo sim. Santos foram 24 jogos e 5 gols. Olha como é que são as coisas. Ele fez o mesmo número de gols. Bizarro, né? O jogo começou equilibrado, mas o Santos tentava muito mais ações ofensivas do que o rival. Os primeiros minutos já deram a tônica de como seria a partida. O Santos com mais posse de bola, tentando encontrar espaços na defesa mineira e o Atlético buscando os contra-ataques, apostando muito na velocidade do Marques e também do Valdir. Quando o Santos dominava o jogo, o Atlético abriu o placar. Aos 24 minutos, o lateral Alcir recebeu na área e cruzou para o Marques, que só tocou para as redes. Mesmo em desvantagem, o time santista não esmoreceu e continuou a tentar encontrar espaços no sistema defensivo do Galo. Aos 33 minutos, o Claudiomiro tentou sair jogando e perdeu a bola. O Marques, que ganhou a jogada, acionou o Valdir, que, de pé esquerdo, acertou um bonito chute e fez 2-0 para o Atlético. E, Vini, o Claudiomiro conta pra gente um pouquinho desse lance que ele acabou perdendo a bola e resultou no gol do Atlético. O jogo contra o Atlético foi um sufoco, na verdade, né? Aquela tarde de quarta-feira, 15 horas, na Vila Belmiro, né? Lembro como se fosse hoje. Lá se vão 23 anos, praticamente, né? Mas eu lembro vários detalhes daquele jogo, né? Onde a gente estava enfrentando um Atlético com uma equipe forte, né? Com muita qualidade, um ataque com Marques e Valdir Bigode, 2 caras que, além de ter a qualidade, sabiam muito bem finalizar e fazer gols, né? E a gente tava tomando um sufoco naquela tarde, Vila Belmiro lotada, né? A gente acabou o primeiro tempo atrás e viramos o segundo tempo, né? Houveram 2 pênaltis também e o Atlético soube aproveitar. E quando a gente viu o placar já estava 4-1, né? E um dos gols no primeiro tempo, acho que foi o segundo gol do Atlético, se eu não me engano. Eu recebi uma bola na intermediária e aí eu fui inventar de dar um corte. Eu não tô lembrado agora se foi no Valdir Bigode ou foi no Marques. E aí perdi a bola. Eu acho que o Valdir ou o Marques passou para um deles que estava mais à frente e eles fizeram um gol, né? Então aquilo ali para mim não foi fácil não, porque depois o jogo todo, até o final do primeiro tempo e o segundo tempo, cada vez que eu pegava na bola, a torcida me vaiava, me xingava. Primeiro que participou já daqui no episódio da Conmebol. O Santos ele inclusive fez o gol do título. O Vladimir sempre muito solícito com a gente. Ele é uma figura muito atenciosa, figura muito doce, sensacional. Claudio Miro é uma das pessoas mais legais que a gente conheceu fazendo podcast, Vini. Com certeza. E é engraçado contrastando, né, com o que ele era em campo. Ele era um cara bem enérgico em campo, né? Bem, não vou falar violento, né? Mas ele era um cara que chegava duro, junto. era duro. Duro, chegava duro assim, cara. Não tinha tempo ruim, né? É aquele cara que chegava duro jogando contra qualquer time na Vila e qualquer adversário fora, na Argentina, chegava... E no meio de campo ou dentro aí, da área também não tava nem aí. Adorava ele. Gostava, jogava de lateral, jogava de zagueiro, jogava de volante.
Ele No chegou como Curitiba, volante. Em 98 ele praticamente joga quase o ano inteiro como volante, não, e né? no Coxa ele jogava até de meia. Ele é Sim. um cara que teve uma importância bem grande ali na história dos anos E ele era um 90 ali. jogador gostoso de torcer, né, Vini? Porque você via que ele dava até a última gota de suor no campo. Era muito legal assistir. É, caras assim como o Alisson, né, que também foi embora recentemente, você se sente representado por ele, né? E Fernando, 2-0 o Galo, um time bem rápido no contra-ataque. Podia ser pior se o Marques não tivesse perdido um gol feito antes do intervalo. Iria ganhando por 3-0, só que aí no segundo tempo, logo no comecinho, o lateral esquerdo do Galo, Everaldo, tomou o segundo amarelo, foi expulso de campo. Quando todo mundo achava que o Santos ia crescer na partida, nada disso. O Anderson atropelou o Marques na área, o Marques invadiu ali, ele deu aquela atrasadinha para tomar o pênalti, né? E o Anderson Sim. não E o tirou o Anderson pé. embarcou na dele. É. Pênalti, claríssimo. Valdir Bigode deslocou o Zete. Vou fazer não é uma crítica, mas é uma observação fashion. Os dois goleiros jogando de calça. A calça do goleiro do Atlético Cara, é uma era das coisas nível, mais era, horrorosas. era nível daquele goleiro húngaro, o Kirra ali, né? Cara, é aquela calça que os caras, os tiozões, usam para dormir de moletom, 5 números acima. Tá? É tipo isso. E o Zete de calça também, né? Outra observação. O jogo ele tá disponível no YouTube, acho que é a transmissão da Band. A gente vê esse jogo, uma transmissão da Globo, cara. Com o Nuno Leal Maia torcendo pelo Santos. A Globo queria E emplacar essa, né? E com o Rogério Flauzino novão, assim, muito jovem, né, muito cara? deslocado, cara, sabendo nada de bola, tipo, fazendo uns comentários completamente desconexos. E o legal é que quando o Valdir faz o 3-0, o lance que você acabou de contar pra gente, Vini, o Léo Maia some da transmissão, né? Ele foi pra churrascaria em Andorra, tenho Ele deve certeza. ter abandonado, cara. Ele foi embora. E o Léo Maia que é boleiraço, né? Ele é bem boleiro. Sim. E Comentou que jogou na Vila Belmiro, jogou no é, Maracanã, né? é, grande Pascoalete. E o 3-0, cara. E aí o Leão não viu outra alternativa a não ser jogar o Santos pro ataque. Ele tirou o Atirson, que era um cara super ofensivo, para colocar o Adiel, o menino da Vila Adiel. E aí o Claudio Miro acabou indo jogar na esquerda. Polivalente Claudio Miro foi jogar na esquerda, o Adiel foi lá para frente. E o Adiel entrou bem, foi dele o lance para o primeiro gol do Santos. 14 minutos do segundo tempo, o Adiel tentou cruzar, tentou chutar, foi um lance meio estranho ali. O chute saiu mascado, só que sobrou limpa para o Lúcio fazer. Sem goleiro, ele só empurrou. 3-1 no placar. Fernando, o repórter da Globo, perguntou para o Carlos Alberto Torres, até então técnico do Galo, o que o Atlético precisava fazer no jogo para permanecer com a vantagem. Abre aspas para o Capita. Tentar jogar contra o Santos e contra o Juiz, foi a resposta do ex-santista. Depois do jogo, o Capita detonou a arbitragem, deu a entender que havia um esquema de favorecimento aos jogos do Santos, aos jogos do Santos na Vila, né? E depois do jogo ele falou muito, se não tivéssemos a expulsão, a gente ia golear, dar de 6 com o juiz e tudo, nesse time do Santos. E aí, aqui, Fernando, é engraçado, eu tinha 13 anos, 13 para 14, você um pouco mais que isso, 14 para 15, sei lá. Isso. A gente não 15 tinha. já. 15 A que eu faço gente, em março. isso, a gente, óbvio, conhecia a história do Santos, mas nem de perto como a gente conhece hoje, né? Com toda a humildade, assim, a gente pesquisou, a gente foi atrás, leu e tal. Eu tinha um pé atrás com o Carlos Alberto por declarações como essa. Depois ele foi técnico do Botafogo, acho que 2001, no Rio São Paulo, aqui na Vila, também falou um monte, Sim, de uma falou bola um que entrou por fora, o caminhão. juiz não deu gol, né? E eu acho que ele tinha uma coisa muito mal resolvida com o Santos. E era coisa sabe, ele sentia alguma coisa Mágoa. ali, Mágoa. e aí ele botava pra fora, cara. Eu lembro que eu ficava bravo. Aí meu pai falava, não, mas pô, ele tem história. Eu falei, tá bom, pra mim tá falando um monte. E aí depois, mais velho, eu fui mudando um pouco minha opinião ali. Depois ele virou comentarista no Sport TV. Era uma figura muito agradável de assistir. Mas eu lembro quando eu era pequeno aqui, fica aqui esse desabafo, eu ficava bravo com o Capita. Ficava revoltado Acho com que ele. todo Santista era da nossa geração, né, Vini? É, Porque ele fazia acusações muito graves, né? Esse jogo contra o Atlético, ele fez acusações graves de que o Santos era favorecido para não perder na Vila. Nesse jogo contra o Botafogo, se não me falha a memória, esse jogo foi em 99, Vini, mas eu não tenho isso, acho que certeza foi 99, foi no para Rio te São Paulo. confirmar isso. Mas porque teve um lance muito polêmico com uma bola que o Botafogo chutou que entrou por fora, né? E aí o Na juiz Vila. anulou o Anos gol. 90 na Vila era isso, E hein? Bola por fora do é, gol.
E ele foi muito agressivo nas palavras, né? Ele realmente sempre denunciou um esquema de que o Santos era favorecido na Vila, por isso que o Santos era imbatível na Vila Belmiro, e uma mágoa muito grande, né? Da parte dele, principalmente nesse período. Depois me parece que ele amansou as críticas, não sei se era no calor do jogo, uma pessoa que talvez se perdia nas emoções, né? Ele era meio bravo, né? Ele era meio ranzinza, mas ele chegava a ser até. Não, ele chegava até a ser desrespeitoso com o Santos nas suas posições, né? Principalmente nesse período aí no Atlético Mineiro e depois no Botafogo. Eu também tinha essa mesma percepção que você, que era uma figura que não gostava do Santos, e aí depois você começa a entender a importância dele para a história do clube, o jogador fabuloso que ele foi, todas as conquistas que ele teve Um monstro, né? aqui. E aí, talvez o melhor lateral direito da história do futebol brasileiro, e obviamente o melhor lateral direito da história do Santos, né? E não jogou tanto quanto o Lima, mas foi muito bom, enfim. Mas era uma mágoa muito grande nessa partida, ele claramente muito perturbado pelo Santos Futebol Clube. E, Vini, quando parecia que o Santos ia reagir, gol do Lúcio, agora vai, um a mais um vacilo defensivo jogou contra. O zagueiro Sandro perdeu o tempo de bola, deixou o Valdir tomar a frente dele, puxou a camisa de maneira assintosa e cometeu um pênalti. E o Carlos Alberto está reclamando do juiz, o Atlético teve 2 pênaltis a seu favor na partida, né? É verdade. Batida... Mas, Fernando, só uma... claro. O Sandro podia ter sido expulso, né? Tava Sim. de cara pro gol ali. Sim. Mas o Zé o Galo... até estava meio na jogada, não dava para saber se o Valdir ia conseguir finalizar, mas não sim, dá o Sandro... Não dá para reclamar do juiz você ganhando de 4-1, né? Não dá. Enfim. E aí o próprio Valdir se encarregou de marcar o 4º gol atleticano, o 3º gol dele no jogo, e o relógio marcava 27 minutos do segundo tempo. Como é muito comum nos jogos na Vila Belmiro, a torcida santista ficou completamente impaciente depois desse 4º gol. A cada disputa de bola xingava e pegava no pé de alguns jogadores, como o próprio Claudio Miro comentou com a gente anteriormente. A sorte do time santista é que apenas 2 minutos depois de sofrer o 4º gol, o Lúcio fez boa jogada pela direita, cruzou na área e o Aristizábal tocou de cabeça, a bola bateu na trave e entrou o primeiro gol do colombiano pelo Santos. O 4-2 deu um alento ao time santista, que com um a mais passou a encurralar o Atlético Mineiro. Com 31 minutos de segundo tempo, o técnico Carlos Alberto tirou o meia Hernani e colocou o zagueiro Neguete. Isso, ele recuou ainda mais a sua equipe e deu azar que 2 minutos depois o Viola foi derrubado na área, cobrou a penalidade e decretou o 4-3 no marcador. Pode fazer o terceiro, atenção! Gol do Santos! Viola! Encosta o Santos no marcador na Vila! 4 para o Atlético, 3 para o Santos. E uma nova alteração no Galo. O Marques pediu para sair, está cansado. Entra Vitor no seu lugar, é lateral esquerdo, número 14. Mesmo com 1 a menos, o Atlético levava muito perigo no contra-ataque, Vini. Mas aos 35 minutos, o capita Carlos Alberto deixou o time dele ainda mais defensivo. Ele tirou o Marques e colocou o Vitor. Isso acabou com as chances do Galo, que deixou o Valdir isolado no ataque, e aí ele não levou mais nenhum perigo ao gol do Zete. De tanto tentar, o Santos conseguiu chegar ao empate. E o autor do gol comentou conosco como foi esse segundo tempo da partida e como foi o gol que ele marcou. Vai daí, Claudio Miro. E eu, a todo momento, né, pensando positivo, que a gente ia mudar aquele resultado, que eu ia conseguir ir lá numa hora na defesa adversária e fazer um gol, né? Então, eu sempre pensei positivo quando acontecia algum desastre desses que nem aconteceu, né? Fui infeliz no lance,
e eles marcarem um gol. E aí deu o que a gente fez. Foi 4-1, 4-2, 4-3. E no final do jogo, né, deu um escanteio. O Anderson Lima cobrou, o Viola cabeceou na trave. E eu acompanhei a trajetória da bola. Virei de costas e consegui puxar ela, mas olha, com todo o carinho mesmo e com medo de não errar. E dei uma meia bicicleta, não, né? Inclusive foi com a perna direita, que não era o meu forte. E a bola entrou para a rede, né? Então aquilo ali foi o ápice, né? Que eu fui para a torcida, bravo, xingando todo mundo, né? Mas foi um alívio onde a gente conseguiu reverter a situação, né? E foi uma alegria só, né? E por detalhes a gente não consegue assim até ter ganho aquele jogo, né? Mas foi um jogo assim que eu lembro muito bem, né? Da forma que foi. Eu vaiado muito pelo torcedor santista, mas graças a Deus eu fui lá e consegui empatar o jogo e me redimir com a torcida de novo. Isso aí foi uma maravilha. Boa bola. Narciso. Adiel. Girou bem. No toque de cabeça na trave. Bicicleta faz o quarto gol do Santos da Vila. Espetacular o quarto gol. Levantando a plateia com o Galo se defendendo com um a menos. Não conseguiu segurar um resultado que era brilhante. É bom ainda, hein? Pela circunstância ainda é bom. Muito legal as memórias do Claudio Miro, né? Que depois do gol saiu muito bravo com a torcida. E a gente também chama para participar aqui conosco o Lúcio. Lúcio, que foi muito importante naquela partida, fez um gol e deu um passe. E ele relembra um pouquinho dessa partida para a gente. Me lembro desse jogo, um jogo inesquecível, né? E em momento algum nós desistimos do jogo, mesmo sabendo que tava difícil, o Atlético sempre na frente, sempre fazendo gol, mas a gente teve a tranquilidade e acreditamos, né? Não desistimos em momento algum e conseguimos empatar o jogo no finalzinho, né? Um jogo que já estava praticamente perdido. E, putz, cara, empate heróico, né? 4-4 levou o torcedor à loucura. O Santos ainda teve... o jogo não tinha muito tempo para acontecer, mas o Santos teve uma bola esticada ali. O Aristizábal, eu acho que era o Aristizábal ia sair na cara do gol, mas o goleirão com sua calça de moletom saiu. Imagina se o Santos vira essa partida. Nossa. Tá doido. O Santos conseguiu manter a invencibilidade, ficou lá entre os ponteiros do Brasileirão, inclusive ficou assim até o final, né, da classificação. O Santos ficou sempre ali entre os primeiros. O Santos foi o último time a perder a invencibilidade, só perdeu para o Grêmio, 5 rodadas depois desse empate. Esse time era muito aguerrido, deixou saudades ali para a galera dos anos 90, né, pra gente, eu, Fernando, o Lucas também tem mais ou menos a nossa idade, ele volta aqui para contar qual que era o sentimento da torcida em relação a esses jogadores, aos jogadores que formaram aquele time. Que aquele time de 98 foi talvez o primeiro time que nós tenhamos visto, né, com punch, com pegada para ser campeão, né? Não era favorito, porque já falei na outra resposta que talvez o Corinthians tenha tido o melhor time da história dele naquele campeonato, né? Quase de cabo a rabo, pelo menos do meio para frente eram todos selecionáveis, né? Desde do Luizão, Vampeta, Edilson, Marcelinho, Kleber na lateral, um baita de um time. Gamarra na zaga, era um time espetacular. Mas o time do Santos daquele ano, cara, foi um time que a gente viu chegar em clássico e a gente falar, mesmo o jogo sendo fora, cara,
dá pra gente ganhar. Tanto que o Santos meteu 2-0 no Corinthians, no Morumbi, com 2 gols do Viola. Pegava e jogava na Vila. A torcida abraçou muito esse time, né? Era um time que era muito aguerrido. Tanto que tem muita gente que fala, não, porque, porra, o Santos é um time que sempre tem jogadores que jogam futebol bonito. Cara, isso é uma balela que eu luto contra, porque aquele time era um time que tinha qualidade, tinha jogadores que faziam a diferença pela qualidade técnica. Mas, cara, a zaga com Argel e Claudio Miro ali, Narciso no meio de campo, cara, não é que cada enxadada era uma minhoca, mas assim, eu lembro muito de alguns jogos o Santos atacar com muita velocidade, né? E perder a bola. Cara, faz a falta na intermediária, volta o time, se posta lá atrás e, porra, e é assim que a gente vai jogar, entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu lembro muito desse time é que era um time que tinha qualidade, mas era um time que não pipocava. O que esse time de 98 aí significou para você? Lembrando que, só para contextualizar, a gente não tinha visto o Santos ser campeão, né? Tinha visto ser campeão do Rio São Paulo um ano antes, mas é um campeonato legal, importante ganhar, mas é um campeonato mais secundário. Tinha visto o time ser vice-campeão brasileiro. Então, a gente estava vendo o Santos chegar, né? E estava vendo os times agradáveis de ver jogar. E esse time de 98 chegou e era um futebol um pouco diferente. O que esse time representou para o jovem Fernando ali? Fernandinho, na época. E eu adorava ver esse time jogar. Esse time tinha muitos jogadores que eu era muito fã. Eu era muito fã do Argel, né? Muito fã do Argel, muito, muito. Adorava ver o Argel jogar. Ele arrumava confusão com todo mundo, brigava com todo mundo, batia nos atacantes, xingava os atacantes, era irônico com a imprensa. O Lúcio, que tinha vivido um ótimo momento pelo Goiás, foi para o Flamengo, foi muito mal. Chegou aqui, o Lúcio jogou muita bola mesmo. O Viola, né, que a gente odiava o Viola. Não adianta você negar que você gostava do Viola, Não, antes de chegar porque no nenhum Santos, não. santista gostava do Viola, porque ele fazia muitos gols, né? Segundo, ele fez 3 gols naquele 4-0 no Pacaembu em 94, saiu imitando o Pelé para provocar o Edinho, né? Sim. E todas as coreografias dele, que era uma coisa irreverente, mas para o torcedor rival era algo que, eu não digo que soava agressivo, mas eu, criança, não achava nenhuma graça naquilo, né? Hoje isso acabou. Hoje o mundo foi povoado por aquele pequeno Fernando, então todo mundo, né? Ninguém mais tolera esse tipo de coisa, uma bobeira, inclusive da minha parte naquela época. Mas o Viola era um jogador muito, muito brigador, era muito bom de ver jogar também. Tinha o Jorginho, que era um jogador muito constante, e o próprio Narciso, que era uma bandeira do Santos, muito criticado, mas já ia para o seu 4º ano no clube. O Aristizábal, infelizmente, jogou muito pouco, né? Tinha o zagueiro Jean, que era um menino da Vila, o Atirson, que ia muito bem, o Sandro, que veio muito bem do Sport em 96, não teve momentos muito bons, mas depois acabou recuperando seu futebol. O próprio Anderson, que sempre foi muito criticado e perseguido pela torcida, sempre apresentou um bom futebol. E o Claudio Miro, que era a exemplo do Argel, torcedor lá dentro de campo. Foi um dos times que eu mais acompanhei de perto, né? Porque eu já tinha 15 anos, já conseguia assistir boa parte dos jogos, escutar os jogos quando eu não conseguia assistir, não tinha televisionamento. E era uma equipe muito brigadora, isso era muito legal, muito, muito, muito. Às vezes o torcedor não quer só técnica, não, quer jogadores que se esforcem, que deem a alma pelo time, como um torcedor faria. E esse time representava muito isso, né? E esse time, esses jogadores estão na história, né? Muitos ganharam o Rio São Paulo e a Conmebol em 2 anos seguidos. E é isso, era um time que a gente se sentia representado em campo. Era um time que poderia ter tido uma melhor sorte no Brasileiro. A gente inclusive já falou do confronto. A gente gosta tanto desse time que a gente já falou da Conmebol. A gente já falou do mata-mata contra o Sport. E provavelmente a gente vai falar em outras oportunidades desse time, porque
Era um time gostoso de acompanhar, por tudo isso que o Fernando falou. Eu adorava, cara, mas adorava muito o Viola. Nossa, eu queria ser como o Viola, cara. Eu não era canhoto, não sou canhoto, mas adorava o Viola. O Viola era aquele cara brigador, né? Adorava o Atirson, né? Claudio Miro, Narciso. E são jogadores, mesmo os criticados, eram muito identificados com o time, né? O próprio Anderson jogou bastante tempo no Santos, fez gol em final de Rio São Paulo. E o Santos tinha um jogador que não jogou esse jogo, mas era um jogador que também que adorava, cara, que era o Alessandro Sim, Cambalhota, verdade. que ganhou. O Alessandro voltou, né, do Isso, Japão no meio dessa campanha, né? isso. E aí o Lúcio machucou, o Alessandro virou titular, jogou muito bem na fase final. O Santos tinha o Helder também, tinha Marcos Basílio, tinha muito jogador interessante esse time. O Eduardo Lá Marques, do né? Marques, jovem demais. Um time muito interessante. E vamos ouvir também o que o Claudio Miro e também o Lúcio falaram sobre o elenco, né? Sobre a convivência com aqueles jogadores e o que aquele time representou para eles. Né? Era um time que a gente não tinha um plantel grande. Então, inclusive, a gente subiu bastante jogador da base, né? Então, era um time que o Leão sabia os guerreiros que tinha, né? Mas também sabia da qualidade dos moleques que subiram, que tinha o Adiel, tinha o Eduardo Marques, tinha o Basílio, tinha o Jean, né? Tinha o Helder, né? Tinha uma molecada lá que dava conta também. E era um grupo bem unido mesmo, bem fechado, né? A gente sabia, né, até onde a gente podia chegar, né? Então a gente estava sempre fechado, sempre unido, né? Os treinos eram treinos onde o Leão cobrava bastante, a gente se cobrava bastante também, e cada um sabia do seu limite. Então cada um dava o máximo nas partidas, né? E ainda a gente jogava junto a Copa Comebol. Teve jogos que a gente chegava de viagem da Comebol e ia direto para o Campeonato Brasileiro, né? Descansava um dia e já estava jogando no outro. Mas a gente sabia que a gente entrava em campo e conseguia dar conta do recado e buscar as vitórias, né? Então foi um grupo muito bom, um grupo que não era grande, né? Um grupo que se completou com os jovens que eu falei, que subiram. Então é, poderíamos ter chegado, né, na final, né? O clima daquela equipe, daquele time era maravilhoso. Né? Tinha os jogadores que sempre se faziam graça, né? Sempre estavam ali na resenha. O principal era o Aristizábal, né? Cara muito engraçado. A lembrança assim, legal dele. Meus amigos mais próximos ali eram o Aristizábal, o Claudio Miro, né? Anderson Lima, essa galera aí. Mas o time era muito unido, era amigo de todos, mas sempre tem os mais próximos. E aí você ouviu agora o Lúcio comentando um pouquinho de como aquele time que era brigador também tinha resenha, né? Fora das quatro linhas. E o Santos terminou a fase de classificação na quarta colocação, com 41 pontos. Depois do ótimo início, o time passou por momentos irregulares e venceu apenas um dos últimos 6 jogos na primeira fase. Ou seja, era para o Santos ter terminado talvez na primeira colocação. Na fase final, confrontos empolgantes contra o Sport, que falamos muito sobre no episódio 23 deste podcast, e contra o Corinthians, a gente acabou parando na semifinal. Depois de muitas lesões, ficou quase impossível superar o ótimo time do Corinthians, mas foi por muito pouco. E vamos escutar o Claudio Miro comentando sobre aonde essa equipe poderia ter chegado. A gente foi para um jogo de semifinal com o Corinthians. Naquele ano eram jogos de playoff, né? Desde as oitavas, se eu não me engano, quartas. Primeiro a gente eliminou o Sport, foram 3 jogos também. A semifinal contra o Corinthians eram 3 partidas também. E aí a gente conseguiu um resultado bom em casa, de virada. Depois
O Corinthians ganhou o segundo jogo no Pacaembu. Aí foi que para a última partida no Pacaembu, né? A gente praticamente com o time desfalcado, teve muita lesão, né? O time teve o Leão teve que fazer bastante mudanças. A gente perdeu a Tirso, a gente perdeu o Jorginho, né? Vários jogadores que eram importantes, que eram titular, né? E que nem eu frisei antes, o grupo ele era um grupo pequeno, né? Com os jovens que completavam o plantel. E aí faltou. Aí a gente ainda perdeu o jogador por cartões, expulsões também no jogo anterior. E aí, mas assim mesmo a gente fez um grande jogo, o último jogo contra o Corinthians, né? O jogo a gente saiu vencendo o jogo e o Corinthians empatou e a vantagem era do Corinthians do empate. Então a gente sentiu muito não ter chegado àquela final de brasileiro e nós sabíamos que quem passasse nesse jogo de Corinthians e Santos era o candidato para o título, né? E Vini, o Lúcio, né, que acabou se machucando poucas partidas depois desse jogo contra o Galo, comenta com a gente o impacto que a sua lesão, a lesão do Lúcio, teve no desempenho do Santos, que acabou se tornando irregular depois de sucessivas lesões. O Lúcio se machucou, o Aristizábal também, e o Lúcio vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Pois foi um momento, estava num momento especial da minha carreira, né? Provavelmente eu iria ser convocado, né, para a seleção brasileira e o Santos poderia chegar na final do Brasileiro e quem sabe ser campeão, porque a minha lesão atrapalhou o psicológico também da equipe, né? Eu vi num momento muito especial e acho que todos sentiram, não só eu, mas todos sentiram. Atrapalhou a minha carreira, a sequência, porque provavelmente eu iria ser convocado. E Vini, antes de chamar o nosso amigo Lucas, eu queria saber, para você, Vini, se não tivesse tido tantas lesões, aonde aquele time poderia ter chegado? Eu acho que mesmo com as lesões, Fernando, daria para o Santos ter sido campeão, né? O Santos passa pelo Sport nas quartas, né? Naquele mata-mata emocionante que a gente já contou. Faz jogo duríssimo com o Corinthians. 3 jogos, o Santos ganha na Vila, perde no Pacaembu e depois empata. O Santos tinha ganhado do Corinthians na primeira fase. Então, em 4 jogos, são 2 vitórias do Santos, 1 empate e 1 vitória do Corinthians, contra um time que era um dos maiores times da história do Corinthians, né? O time de 98 e 99 bicampeão, e o time de 2000 também tem o seu desdobramento. Se o Santos passasse do Corinthians, enfrentaria o Cruzeiro na final, o Cruzeiro de Miller, Valdo, Fábio Júnior, Marcelo Ramos, era um timaço, né? Marcelo Dijan, era o Dida, né? O Dida estava no Cruzeiro, um timaço do Cruzeiro. Mas o Santos ganhou do Cruzeiro na primeira fase, inclusive. Também. No Mineirão. Exato, gol do Viola, incrível. Eu não sei como o Viola fez aquele gol ainda. O gol do Baiano é um do Viola, né? O gol do Baiano é um do Viola. Mas o do Viola nos acréscimos é sem ângulo, direita, caindo. É incrível. Sim. Eu acho que esse time, mesmo com todos os problemas, o Santos teve que colocar o Maisona para jogar contra o Corinthians. Depois entrou o Bechara, Robson Luiz, são caras que foram chegando assim do nada. E o Santos fez jogo duro, duríssimo. Eu acho que com os com essas não lesões assim, o Santos teria, não dá para falar que ia passar, mas a chance do Santos aumentaria aí muito, o que deixa um gostinho de quero mais, né? Esse time poderia ter um pouco mais, mas, cara, o que fez, acho que para a época foi suficiente, né? Que um título da Conmebol, uma campanha muito digna no Brasileiro, um pouco desses jogadores estavam um ano antes no Rio São Paulo, então ele deu uma resgatada no orgulho da torcida que estava muito ferido, né, por conta do roubo que teve em 95, 96 foi um ano ruim. Então 97 e 98 foram anos muito positivos para a história do Santos, né? E para você? Vini, eu acho que a gente teria sido campeão brasileiro, tá? Porque o Emerson Leão teria muitas peças, né, para poder enfrentar aquele Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, um ótimo time do Corinthians, né? Talvez o melhor meio de campo do Corinthians, da história do Corinthians, né? Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho, era um bagulho absurdo, assim, né? Muito bom. Edilson mesmo. E Luizão no ataque, né? Não. Luizão chegou no ano seguinte, era Didi.
não era tão bom. E o Diney entrava... O Diney era bom. O Diney entrava 15 minutos todo jogo, fazendo uma fumaça infernal. É verdade, o Luizão chegou em 99. Isso. E o Luizão veio na questão da Batavo, né? Ou da Hicks Mills, e um dos dois trouxe. Enfim, só a gente que não tem patrocínio assim para trazer grande jogador. Danone. Enfim. Mas eu acho que teria muitas opções. Você tinha um ataque, no Aristizábal de um lado, o Lúcio do outro, o Viola estava encantado, fazia gol de tudo quanto é jeito. Você tinha um lateral que nem o Atirson, muito bom de bola. Você tinha jovens como o Adiel, o Eduardo Marques como opção. Você tinha o Alessandro disponível. O Lúcio estava num momento fantástico, ele comentou com a gente, né? Muito provavelmente ele seria convocado para a seleção, porque ele estava num nível muito alto mesmo, e ele mesmo reconhece isso, e muito provavelmente alguém deve ter cantado a bola para ele que ele seria convocado, porque estava jogando fino da bola, né? Era um período de renovação, né, da seleção brasileira, depois daquela trágica derrota para a França na Copa do Mundo, e eu acho que a gente teria sido campeão. E vamos aproveitar e escutar a opinião do nosso amigo Lucas sobre aonde aquele time poderia ter chegado, Vini. Cara, fatalmente, se o Santos passa pelo Corinthians, né? E aí teve aquela bola no final do primeiro tempo do terceiro jogo no Pacaembu, que para mim foi a bola do jogo. Se o Santos faz o gol ali, num lance com o Jorginho, o Robson Luiz, o Santos teria ido para a final com o Cruzeiro, e aí acho que o Cruzeiro não teria time para bater de frente, porque o Santos iria com um moral muito elevado, e acho que esse time poderia ter chegado ao título. Porque, repito, era um time que tinha qualidade, mas era um time brigador. Era um time que sabia ser copeiro, né? Que não ia pipocar para ninguém, que não tinha medo de jogar fora de casa, que é uma coisa que geralmente a gente acaba vendo no Santos, por ser um time que tem muita força na Vila, acaba não tendo a mesma força quando joga em casa. Esse time aí era um time que jogava bola e disputava, né? Disputava o jogo. Não achava que a qualidade técnica ia resolver tudo. Quando precisava fazer cara feia, ia para frente e fazia mesmo. Batia, dava porrada quando precisava dar, matava a jogada quando precisava matar, e não tinha medo de ouvir da imprensa que era um time que fazia antijogo, enfim. Então, cara, eu acho que esse time aí poderia ter chegado muito longe, cara. Se não fossem as contusões do Atirson, do Lúcio e do Aristizábal, eu arrisco dizer que teríamos passado pelo Corinthians. É meio que um consenso, né, Fernando? Só para fazer o serviço, olha só, a gente falou que o Santos entrou bem desfalcado, né? No último jogo contra o Corinthians, dia 9 de dezembro, no Pacaembu, quem ganhasse passava. O Santos faz o gol, o Viola faz o gol aos 41 minutos, o Edilson empata aos 11 do segundo tempo. Sim. O Santos jogou com Zete, Baiano, Jean. Então, Baiano e Jean eram reservas. Argel e Atirson. Claudio Miro, Helder, também na reserva. Jorginho. Narciso foi expulso um jogo antes. Nem encostou no Marcelinho, mas foi expulso. Jorginho, depois entrou Bechara e Robson Luiz. Depois entrou Maizono. Robson Luiz era reserva, Maizono reserva do reserva. Messias começou esse jogo. Verdade, Messias teve espaço, porque Aristizábal se machucou gravemente, Lúcio se machucou gravemente, Messias chegou na reta final da primeira fase, né? Messias, que uma vez ficou fora do jogo porque estava com frieiras. Depois entrou Alessandro Cambalhota. Isso é mentira sua, que eu só acabou de inventar, mas enfim. Juro que não. E o Corinthians tinha Ney no gol, depois jogou no Santos. Sim. Índio, Batata, Gamarra e Silvinho, o técnico, que hoje é atual técnico do Corinthians. Gilmar Fubá, Vampeta, Rincon e Marcelinho. Edilson, depois entrou o Cris, zagueiro, Didi. Depois entrou o Diney, era um time muito mais estrelado que o Santos, né? Sim. O Ricardinho às vezes era titular, às vezes era reserva, mas o Ricardinho jogava muita bola desde essa época, né? Sim. Muito bom relembrar. Chegar da França, né? O Ricardinho jogou muita bola. Muito bom relembrar esse jogo, hein? Que viagem no tempo legal. Mais uma que a gente faz
aqui no Amigos do Urbano. E o legal, Vini, é que assim, esse jogo está disponível no YouTube, né? E eu convido o torcedor santista, ou o ouvinte do Amigos do Urbano, para ver esse jogo completo, porque é muito legal mesmo. É um futebol um pouco diferente do que a gente vê hoje. Sim. É uma outra Não dinâmica. tem posse de bola, não tem essa, de movimento, não, é doideira, é doideira. Assim, vai para cima, não tem muita conversa. Muito vertical, não. né? Muito vertical. Era difícil até de manter um ritmo frenético durante o campeonato todo. Mas aqueles 90 minutos mais acréscimos, ainda com... Se você vê no YouTube com Luciano do Vale, ou se você viu como a gente... Com Nuno Leal Maia e Rogério Flauzino, foi um convite à alegria assistir essa partida. E, Fernando, para a dica cultural de hoje, a gente traz aqui um livro que da Santos Box, né? 97 e 98, Duas Conquistas de uma Geração, que foi escrito pelo Gabriel Santana. E aí fala justamente desses dois títulos que a gente citou aqui durante o programa, que é o Rio-São Paulo de 97 e a Conmebol de 98, 2 títulos marcantes. Fica o nosso abraço ao Gabriel e o convite a todo mundo comprar a Santos Box do Gabriel Santana do mês de agosto, certo? Maravilha! E o Gabriel, que é um grande santista, é um pesquisador da história do Santos, assim como nós, falou bastante sobre o time de 98, a conquista da Conmebol, mas cita muitos momentos dessa equipe e vale muito a pena. O material tá bem legal do Gabriel, muitas fotos bem legais daquelas duas conquistas. Então é só o pessoal acessar www.santosbox.com.br, fazer a assinatura e aí entrar em contato com o pessoal para poder pedir o livro do Gabriel, porque o livro do mês que está à venda em agosto é 2010, né, Vini? Setembro, né? Setembro. Agosto é do Gabi. Setembro é 2010. Venda, agosto, entrega setembro. Isso. Mas quem comprar Santos Box hoje vai receber o seu livro, né, Vinícius Cabral? O individual, sim. Se você assinou, você já tem recebido o Gabriel. Mas é isso, 2010. Falaremos dele daqui a pouquinho também. E, Fernando, última reclamação fashion aqui do dia. Cara, impressionante, né? Toda a camisa dos jogadores era GG, né? Porque é impressionante o tamanho da camisa dos... Cara, a manga no Aristizábal é muito legal, né, velho? Porque você vê que não dá para ver o braço dele direito, né? E o esquerdo também. Era todo mundo com camisa de, sei lá, do Ronaldão. Era muito grande, cara. E eu tenho essa camisa até hoje. No Adiel também é bem engraçado, que o Adiel ele não é tão alto, né? Ele é franzino e ele não é tão alto. Então você vê que a camisa ficava muito, muito grande. Antigamente não tinha essa preocupação, né, Vini? Era GG para todo mundo e já era. Coloca e vai jogar. É isso. E quem quiser falar com a gente, amigosdourbano@gmail.com, @amigosdourbano no Twitter e no Instagram, sempre com as enquetes fenomenais de sexta-feira. E a gente interage bastante ali também no YouTube, né? Que é o único lugar que dá para ouvir e interagir com a gente, né? A gente está em todos os agregadores, Spotify, Apple, Google, além do YouTube e também na Radio Public. Valeu, Fernando, e até o próximo episódio.